Então eu estou fazendo esse livro aí, Curso Preparatório de Espiritismo. Hoje nós vamos ver a terceira aula desse curso. É da área de ensino da Federação. Essa aula vai ser sobre o valor da prece e o Evangelho no lar. Quando a gente fala em prece, a gente lembra para quem que eu vou dirigir minha prece. Eu, por exemplo, sou de uma família católica. Então, na minha infância, a gente tinha um altar que a gente se punha numa posição de respeito e a gente usava os santos como intermediário. A gente não se imaginava falando diretamente com Deus. Então, a gente tinha os santos que a gente tinha alguma vocação. Até nas casas tinha altar. E tinha as missas. As missas, no meu tempo, eram em latim ainda. O coroinha tinha uma sinetinha, ele tocava, a gente levantava, ele tocava, a gente ajoelhava. Não entendia muito o que estava acontecendo, mas foi legal. Porque depois de uma certa idade, eu perdi um pouco a paciência com aquele negócio de ficar pedindo para o santo, pede, 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 pede. Será que precisa tanto? Mas a semente estava plantada. Então eu, na minha vida adulta, já fui uma pessoa honesta. Nas horas das tentações, aquela sementinha cutucava, a gente dava um breque. Normal para todo mundo. Com o tempo eu gostei sempre muito de ler. Eu fui lendo, comecei com Carlos Castanheda, Lubzang Rampa, e J. Benítez, Paulo Coelho no começo, até que um dia me caiu um livro espírita na mão. Sabe que dá um medinho na gente? Esse negócio de espírito, é um negócio estranho, espírito, um livro psicografado. Eu vou ler isso daí. E gostei, gente. E acabei indo no centro espírita e me tornei dono de livraria. Eu adoro. Aquela formação foi importante porque eu me tornei um espírita de mente aberta. Eu leio de tudo. Estou, inclusive, hoje casado com minha esposa, é adventista do sétimo dia. Tem muita coisa que une nas várias religiões. Para quem que eu vou orar então? Deus. Eu consigo imaginar Deus? Foi a primeira pergunta do primeiro livro de Allan Kardec. O que é Deus? O que é Deus? Pô? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As respostas desse livro dos Espíritos são todas assim. Kardec faz o maior esforço para fazer a pergunta e a resposta vem curta e seca com muita lógica. Lógico que Deus é a inteligência suprema. Se houvesse algo mais inteligente, esse algo era Deus. Lógico que Ele é a causa primária. Se houvesse alguma coisa que era a causa antes, essa outra causa era Deus. Tudo lógico. E Kardec vai perguntando. Quando chega na pergunta número 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ele pergunta. Resposta: não. Falta-lhe para isso um sentido. Eu realmente vi que eu, como a maioria, não conseguimos agora compreender Deus. Nós temos ainda que desenvolver um sentido. Nós temos 5 que a gente domina bem: visão, audição, paladar, olfato, mas falta um aí para compreender Deus. Como é que eu vou falar com esse algo que se diz Deus, se eu não sei nem o que é isso? Hoje em dia, depois que fizeram o telescópio e o microscópio, a coisa ficou complexa, né? Você vê as galáxias, você vê os micróbios, então o infinito, o eterno, são conceitos que entraram e falaram: pô, isso tudo aí foi feito por algo chamado Deus. O que será esse Deus? O velho barbudo sentado no trono das nuvens lá não serve mais. Onde eu vou fixar a minha mente então? Pergunta 625 do Livro do Espírito: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta curta e grossa: Jesus. Jesus dá para imaginar. A gente vê aquela fotografia bonita, aquele loiro, de
Dizem hoje em dia que ele era moreno, que ele não era loiro, mas não importa. Importa que esse cara teve entre nós um corpo de carne como nós e deixou uma mensagem que moralmente afeta todos nós. O que esse cara falou que ele era? Então, em João, no capítulo 8, nós vamos ver o Jesus falando dele mesmo. Nesse capítulo 8 aí é o capítulo onde os judeus, para tentarem ele, trazem uma mulher que foi pega em adultério. E a lei de Moisés mandava que ela fosse lapidada, apedrejada até a morte. E aí, o que você vai fazer? Põe Jesus naquele confronto. Ele falou assim, quem estiver livre de pecado, atira a primeira pedra. Vocês lembram disso tudo? Mais na frente, no capítulo 8, Jesus está na entrada do templo dos judeus, perto do gasofilácio. O gasofilácio era o cofre onde você jogava as suas doações. E ele era de metal, de cobre, de bronze, tinha umas cornetas para amplificar o volume. Cada moedinha que você jogava fazia um escândalo. Jesus estava ali no meio da judeusada orgulhosa, os fariseus, e estava falando com eles. Vós sois aqui de baixo, Jesus falando. Eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. Eu deste mundo não sou. Pensa nisso, meu. Jesus estava lá em Israel, né? Onde estava o templo. Não sei que hora era, mas dependendo de que hora era, quando ele falou, eu sou lá de cima, outro mundo, pô, a terra roda, cara. Que hora que era, porque é muito importante saber que hora que era. A terra roda, pô. Então o que estava lá em cima, talvez fosse uma galáxia. Mas daqui 6 horas, ela está ali. Daqui outras 6 horas, ele está ali. Daqui 18 horas, ela está lá. A Terra está rodando. Onde é em cima? Onde é embaixo? Na Bíblia vocês vão encontrar muito isso. Subiu, desceu, em cima, embaixo, céu, inferno. Isso tudo aí nada mais é do que uma vibração. Então, o de cima é uma vibração superior, uma vibração celeste. O inferno, o inferior, o lá de baixo, é uma vibração aqui de baixo. Então, lá em cima, quem que está? Está Deus, tá? O bom, o bonito, o belo, o verdadeiro, isso tudo está em cima. E aqui embaixo está o feio, está o imperfeito, a mentira. Então, o que ele está falando ali? Eu sou lá de cima, vós sois aqui de baixo. Eu desse mundo não sou. Por isso vos afirmei que vos morrereis em vossos pecados. Que história é essa de morrer nos pecados, hein? Ele não está falando de morte do corpo, não. Ele está falando do espírito. O espírito, quando sai do bom, do belo, do verdadeiro, ele entra no feio, imperfeito, na mentira. Ele morreu espiritualmente. É isso que ele está falando. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram, quem és tu, afinal de contas? Eu sou. E aí, quem és tu? E Jesus afirmou exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Ele tinha nessa época 30 e poucos anos, mas ele pregou depois do batismo que João fez. Vocês lembram que na hora do batismo houve uma manifestação mediúnica e uma voz falou, esse é meu filho dileto, patati patatá. A partir dali Jesus saiu arrebanhando o apóstolo e fazendo tudo que está nos evangelhos foi feito em 3 anos. Então o princípio deve ser isso daí, de quando ele foi batizado para cá. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Isso significa o quê? Ele que ele está falando é o eu sou superior. Ele é um eu sou que recebeu no dia do batismo um lance do eu sou lá de cima, tá? Do eu sou cósmico. O eu sou cósmico falou assim, é esse daí. E a partir daí então Jesus passou a ser um médium de Deus.
nesses últimos 3 anos da vida de Jesus, os outros 30 e poucos anos de Jesus, a gente tem muito que discutir, muito que argumentar. Mas nesses últimos 3 anos de pregação de Jesus é a parte moral. Ele estava sendo médium do maioral, do eu sou superior lá. Os judeus, contudo, não entenderam o que ele falava a respeito do pai. Para os judeus era o filho do José, o carpinteiro. Quem é esse cara aí falando eu sou? Não estou entendendo o que ele está falando do pai. Então Jesus preveniu-os. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, é levantar na cruz mesmo, ele já sabia. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Vocês lembram que depois que crucificaram, dali 3 dias ele apareceu, a Madalena viu, né? E depois ele apareceu num cômodo fechado, sem abrir a porta, ele apareceu. Dizem que ele ressuscitou, mas para mim não foi uma ressuscitação da carne. Foi uma presença espiritual que se materializou e conversou com o pessoal e continuou. Então ali ele estava provando, depois de ter sido crucificado, mais ou menos quem ele era. Então sabereis que eu sou, Jesus falando, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. Jesus modelo e guia. Esse cara aqui dá para imaginar. Então eu, quando vou orar, eu penso em Jesus. O que Jesus falou sobre oração? Vamos em Mateus no capítulo 6. Jesus falando, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Você lembra que eu falei do gasofilácios? Cada moedinha que eu jogava fazia um barulhão, aquele pessoal tinha todo o ritual. O judeu era tudo dividido, né? Um se achava mais importante que o outro. Então o que ele está falando aqui, quando orardes, não seja como os hipócritas. Você não vai orar só para aparecer, para todo mundo ver que você é um orador. Tá? Orador não é o que fala não, é o que faz oração, estou querendo pensar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai. Então, para orar tem que ser no quarto? Não, fechar a porta é se isolar mesmo. Mesmo que você esteja num público, no meio de muitas pessoas, você pode entrar no teu quarto. Você pode se isolar daquele ambiente que você está e entrar em oração com o pai. Então você está num ambiente, você vê que aquele ambiente ficou meio estranho, o pessoal está com umas brincadeiras, o pessoal está ficando alterado, você pode se trancar no seu quarto e se proteger daquele ambiente. Lembra que eu falei das tentações? Nós estamos aqui dentro do caldeirão e o caldeirão está fervendo. A gente tem que se cuidar assim. Quando orares, então, entra no teu aposento e fala em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Você não precisa de grandes palavras, grandes atitudes para entrar em oração. Você pode se recolher, levar teu pensamento ao Pai e você vai ser recompensado. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensavam que por muito falarem serão ouvidos. Tem oração que tem disso, né? Você repete, está errado? Não está. É um método de você se isolar do ambiente, é um método de você entrar numa vibração favorável. Então você fica lá, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 10, agora é um Pai Nosso, a outra Ave Maria, Ave Maria. Você tem condições de, com essa metodologia que está sendo usada há muito tempo, pôr a tua raciocínio em contato com a espiritualidade superior. É válido, mas não é necessário. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós los pedir. Então ela falou assim, eu vou fazer um exame, eu peço, mas Deus não vai me privilegiar. Estou prestando um concurso, tem
1000 candidatos, tem 10 vagas só. Vão entrar os 990 que melhor se prepararam. Não adianta eu me estribuchar de tanto orar, que se eu não me preparar, eu não vou passar no concurso. Simples assim. Vamos agora então em Marcos, no capítulo 11. Marcos disse assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Eu contei para vocês aqui uma outra vez que eu falei do ceguinho. Ele estava no poço, lugar de muito movimento, e ele viu que Jesus vinha, ele fez um escândalo: Jesus, Jesus, Jesus! E tinha muita gente falando com Jesus, o pessoal falava para o ceguinho: pô, dá um tempo, tem um monte de gente querendo falar com ele. Mas Jesus falou para o ceguinho escandaloso: vem, vem. Quando o ceguinho chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que queres? Ele era cego, ele falou: eu quero ver. Jesus perguntou: você acha que eu posso? Eu acredito que você pode. Então veio e ele foi curado. O que Jesus fez? Jesus testou primeiro o que ele quer. Um tipo de oração. O que você quer receber? E você acredita? Então crede que pode receber? Então Jesus testou antes de curar. Então quando a gente for orar, a gente tem que saber o que a gente está pedindo. E a gente tem que ter a crença que a gente vai obter. Meio caminho andado para, num caso de uma doença qualquer, ser curado. Está estranho isso daí ou não? Isso daí o pessoal chama hoje em dia de física quântica, tem outros nomes, tem coaching, tem um monte de coisa aí. Estão estudando isso, estão vendo isso daí, constatando isso daí cientificamente. Mas Jesus já sabia disso há 2000 anos atrás. Quando estiverdes orando, perdoai. O que tem que ver eu orar com eu perdoar? Pô, eu estou entrando em sintonia com o eu sou superior, meu. Como é que eu vou entrar na sintonia dele se eu estou cheio de mágoa no meu... Então, o perdão, ela fez uma presepada comigo. Eu fiquei muito bravo com o que ela fez comigo. Eu não consigo esquecer o que ela fez comigo. Por quê? Porque eu não estou perdoando. Então, quando eu perdoar, mas ela nem sabe o que ela fez para mim, ela continuou levando a vida dela, nem tchum para mim, ela está de boa. Quem está ruim sou eu. Eu fiquei magnetizado naquele instante daquele acontecimento. Enquanto eu não trabalhar o meu interior para eu me libertar, eu vou continuar preso. Tem espírito que já desencarnou na França em 1700 e ainda está preso numa presepada que fizeram com ele lá. Quem fez a presepada já reencarnou, pediu perdão, foi perdoado, está reencarnado, e o cara que não perdoou está até hoje preso na França em 1700. Ele não sai de lá, pô. Quando que ele vai sair? O dia que ele perdoar. Então, antes de pedir, vamos ver o que tem em mim aqui, atrapalhadinho, que está deixando eu preso num momento tal, traumático que foi para mim, e não está deixando eu progredir, pô. Aí eu vou obter com mais facilidade. Por isso que ele fala do perdão. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. O valor da prece. Vamos em Lucas agora. Jesus contou de uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Olha eu subindo aí de novo. Você está no dia a dia, você está numa vibração. Quando você vai ao templo, você sobe. A tua vibração. Sempre que ele falar na Bíblia aí, subir ou descer, está falando disso, tá? A tua vibração, a tua sintonia com o eu sou superior, está melhorando. Então, 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu era o judeu que sabia tudo das leis de Moisés, ele achava que os outros judeus era tudo fichinha perto dele. Ele era o bom. E o outro era publicano. Publicano é um judeu que tinha posses e ele comprava do romano o direito de cobrar impostos e pedágios. Então o romano era esperto. O romano, em vez de ir lá fazer o judeu ficar bravo porque ele estava roubando
cobrando imposto, ele vendia para um publicano o direito de cobrar imposto. Então o publicano pagou 100 pelo direito de cobrar imposto. O que o publicano vai fazer agora? Vai cobrar 120, 150, 200 para ter um lucro. Então os judeus odiavam os publicanos, porque o publicano, além de cobrar os 100 que ele pagou para o romano, ele cobrava um tanto a mais. Então o judeu achava que o publicano era todo ladrão. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças vos dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Olha aí, saiu do templo, foi para casa, a vibração dele já deu uma baixadinha, desceu. É interessante você ler a Bíblia, tem muita coisa lá em diversos níveis de entendimento. Então você pode ler a Bíblia e ter um entendimento só daquela historinha, mas aquilo foi escrito de uma forma muito sábia. Então quando você vai estudando aquele texto, você vai pegando coisas interessantes na Bíblia para a sua casa, e não aquele, o metidão lá. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então vamos lá. Recomendações de Jesus. Ao orar, não procura se exibir. Se recolhe. Eu vou levar um papo com o eu sou superior. O eu sou pequenininho aqui da Terra vai tentar entrar em contato com o eu sou cósmico. Fazê-lo sem afetação, em segredo e com simplicidade. Se tiver ressentimento com alguém, devemos perdoá-lo antes, porque só será agradável a Deus a prece com fé, fervor, sinceridade e plena de caridade com o próximo. Se eu tiver tudo isso daí, fé, fervor, sinceridade, pleno de caridade com o próximo, eu estou com a vibração mais próxima do eu sou. Aí o eu sou desce um pouquinho só e a gente entra na sintonia. Então minha prece vai ser melhor atendida. Tomar uma atitude humilde, nunca orgulhosa. Eu tenho que reconhecer, eu estou uma criatura muito imperfeita, vivendo num lugar de muita imperfeição, no meio de muita tentação, e eu estou me dirigindo ao bambambam, o Jesus, pô. Lembra que eu falei aqui que quando eu for orar, pelas recomendações que eu recebi no Espiritismo, eu mentalizo Jesus. Se Deus sabe tudo, não será supérfluo nossas súplicas? A gente pensa isso. Pô, se Deus sabe tudo, por que eu vou ter que pedir? Não é pedir. É entrar em sintonia, abrir um canal para pegar o lance. Temos livre-arbítrio relativo. O livre-arbítrio nosso é o mesmo livre-arbítrio que tem um peixe dentro do aquário. Se ele pular fora do aquário, ele vai se ferrar. Então nós temos um livre-arbítrio limitado. Se eu começar a entrar em altas transações, provavelmente eu vou ser inspirado a ser baleado para não complicar demais, porque já chegam os débitos que eu venho trazendo daquele monte de vida de lá de trás. Agora que eu estou aqui para resgatar, eu vou me envolver e vou complicar minha encarnação ainda. Então fala assim, mas morreu tão cedo. Aonde esse cara ia dar? O que ia acontecer com ele? Foi tirado da vida para não ser complicado. Então o nosso livre-arbítrio é relativo. Eu estou falando isso, está meio estranho, parece que a gente é vigiado. Só que quando a gente está no plano espiritual e a gente resolve vir para a Terra, então a equipe que trabalha lá
plano espiritual, tem uma equipe que planeja as reencarnações. Então é feito um mapa reencarnatório. E o mais importante de tudo, um espírito superior a nós, que nos conhece e nos ama, fala assim: manda ele lá para Limeira, 1900 e não sei quanto, naquela família tal, que eu fico do lado de cá dando um apoio. Então, quando eu oro para Jesus, eu facilito a minha captação com esse espírito familiar, com esse anjo guardião que ficou do lado de lá. Jesus não vai dar conta de falar com todo mundo. Para isso tem toda uma hierarquia, e cada um de nós tem um espírito guia, um anjo protetor. Então, quando eu mentalizo Jesus com fé, com sinceridade, fervor, pleno de caridade, facilita muito para esse amigo espiritual dar uns lances para mim. Então é por isso que eu sempre recebo. A fatalidade não existe, mas nem tudo o que pedirmos será atendido. Pergunta 659. A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos fazer na prece: louvar, pedir e agradecer. Então o ideal é isso daí. Lembra do modelo que Jesus deu de prece? Depois a gente fala disso. Orar no começo e no fim de cada trabalho. Eu vou fazer uma coisa importante, eu vou fazer alguma coisa de responsabilidade. Se recolhe no teu quarto, você não precisa ir no quarto não. Se recolhe, leva o teu pensamento, abre o canal para o pessoal dar um toque para você. Vai te ajudar muito. Atrairmos bons espíritos. Quem são esses bons espíritos? Esses amigos espirituais, esses espíritos familiares, esse pessoal que está se preocupando com a gente. A prece curta, humilde e fervorosa é um transporte do nosso coração às vibrações superiores. Eu falei que esses espíritos, nossos amigos, são de uma vibração superior à nossa. Então é preciso eu me recolher e elevar a minha vibração para atingir essa sintonia. A prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições das leis divinas. Então aqueles 990 candidatos do concurso que se prepararam mais que a gente, não vão ser para atender a gente porque a gente orou e eles não oraram. Eles se prepararam melhor, eles vão ter mais chance de passar no concurso do que a gente. As leis divinas não vão ser derrogadas porque eu estou orando. Mas a fim de que a coragem inuda o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessário. Então a gente sabe que vai enfrentar uma pedreira. O meu chefe chamou para fazer uma avaliação do meu trabalho. Eu faço uma oração e vou lá, cheio de fé, com disposição renovada, porque eu sei que vai ser dureza, vou ser cobrado. Então a oração é para tudo isso aí, está no nosso dia a dia. Eu não preciso ter todo aquele formalismo que eu tinha quando eu era católico. Ajoelhar, pedir, falar um monte de palavra. Eu me recolho no meu quarto, entro em contato e a espiritualidade superior manda o recado. A alma em se voltando para Deus não pode ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da vontade superior. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão, a eficácia de uma prece nascida da fonte viva do sentimento. Isso foi Emmanuel que falou. Oração dominical, esse foi o Pai Nosso que Jesus ensinou. Então ele deu a fórmula. Conforme o pensamento que lhe atribui, pode substituir todas as preces do Pai Nosso, pela sua concisão e simplicidade. Resume suas 7 proposições, os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. É uma profissão de fé, um ato de adoração
e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. O Pai Nosso todo mundo sabe. Eu começo louvando a Deus. Pai Nosso que está no céu, você está lá em cima. Eu aqui de baixo estou te louvando, tá? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Você é o rei, vem aqui o vosso reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como lá nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não vou pedir pão para empilhar num silo para quando acontecer não sei o que. Eu vou pedir o pão de hoje. Me dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, sim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha o compromisso aí. O tal do perdão entrando aí. Não nos deixeis cair em tentações. Aqui nesse mundão que eu estou está cheio de tentação. Eu sei que eu estou sendo tentado. Então eu estou pedindo uma proteçãozinha aí. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos lá. O que é uma prece? Vocês respondam para vocês mesmos. Depois de tudo o que eu falei, vocês tiram a sua conclusão do que é uma prece. Como devemos orar para que a prece tenha valor? Na sua opinião, qual é o valor da prece? Eu vou falar do Evangelho no Lar. A Espírito Sheila, por intermédio da psicografia do Chico Xavier, disse que lar é a nossa primeira escola. Quando o Espírito tem a oportunidade de vestir a roupagem da inocência e da candura, passando pela fase do esquecimento, chega às mãos dos pais, na graça e na ternura de uma criança. E uma criança aí que encantou todo mundo. Só que é um espírito milenar. Teve muitas vidas. E pela ideia formidável que a divindade teve, ela reencarnou com a memória zerada. Sabe aquele computador que está dando um monte de tilt? Você põe um programa, trava, você vai fazer não sei o que, ele não funciona. Você manda num técnico, ele formata o teu computador, zerou tudo. Põe o programa novo, o computador fica zerado. É mais ou menos o que acontece na reencarnação. Então aquele espírito complicadinho que naqueles monte de vida que ele teve lá atrás, deu aqueles monte de confusão lá, quando encarna bebezinho, é uma graça. Com o tempo ele vai mostrando quem ele é na realidade. Mas ninguém ensinou isso para ele. De onde veio isso? Veio daquele monte de vida lá de trás. Só que no ele passar dessa fase da infância até a vida adulta, ele foi moldado de novo. Então muita coisa foi modificada. A reencarnação é formidável. A Terra está preparada. Depende de nossa boa vontade de semear o bem. O lar é o coração do organismo social. A paz no mundo começa em 4 paredes. Então, por isso, o Evangelho no lar. O nosso lar é esse lugar abençoado aí. Então, o que eu quero no meu lar? O Evangelho. A mensagem de Jesus. Devemos conservar entre nossos familiares a chama da esperança, estudando em casa a revelação divina, a boa nova, que é o que está no Evangelho, praticando a fraternidade, crescendo em sabedoria, pedindo a Deus o desenvolvimento, a humildade e o amor em nossos corações. Mateus, onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Isso foi Jesus que falou. Jesus vai aparecer? Não. Mas tem toda uma hierarquia, tem aquele espírito familiar, tem um monte de jeito de Jesus estar onde houverem 2 ou mais reunidos em nome dele. Convidar nossos familiares para o estudo da Boa Nova, marcando dia e hora apropriado para todos. Na sua casa você vê um dia mais propício e marca um dia, uma vez por semana, no máximo meia hora, para fazer o Evangelho no lar. Vamos supor que você marcou a partir de quarta-feira, 21 horas, a gente vai se reunir para fazer o Evangelho no lar. Aquilo se torna um compromisso sagrado. Como que você vai fazer?
Início da reunião, prece simples e espontânea. O que você vai fazer nessa prece simples e espontânea? Nossa família reunida pede a presença dos espíritos familiares que nos acompanhem nesse estudo do Evangelho e pela inspiração nos auxilia a ter uma boa compreensão. Acabou. Prece simples e tranquila. Começou o Evangelho no lar. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro do Allan Kardec que a gente recomenda porque ele pega trechos significativos da Bíblia. Na Bíblia tem muita coisa que gera questionamento. Jesus nasceu, não nasceu, isso, aquilo. Mas a parte moral é inquestionável. Então, os Espíritos, nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, pegaram trechos da Bíblia que são significativos e dão uma explicação sobre aquele trecho que está na Bíblia. Então eu vou começar pelo prefácio, o comecinho do livro, e vou item por item em sequência. Tem gente que pega o Evangelho e abre e vão ver o que vai cair hoje. Legal, é válido quando você já fez ele do início ao fim. Por quê? Porque ele está feito numa sequência lógica. Então o que você está aprendendo no primeiro capítulo vai ajudar você a entender o que está no segundo. O que está no primeiro e no segundo vai ajudar a entender o que está no terceiro. E por isso que é importante você fazer pelo menos uma vez o Evangelho de capa a capa. Aí depois você pode até adotar outros livros para complementar e por aí vai. Comentários sobre o texto lido. Devem ser breves, contando com a participação dos presentes, evidenciando a parte moral e aplicando na situação do dia a dia. Então, se tiver criança, a gente tem que explicar para eles de forma que todo mundo entenda o trecho que foi lido. Vibrações. Agora então eu vou fazer a minha caridade. Eu vou vibrar pela fraternidade, pela paz, equilíbrio da humanidade, governantes, crianças, jovens, adultos e idosos, pela divulgação do Evangelho e pelo lar. Então vibrar é mandar a minha melhor energia para isso tudo aí. Pedidos. As pessoas pedem oração, ora por mim. Quando pedem para mim, eu falo, oro sim. Eu vou orar quinta-feira às 9 horas. O que você vai estar fazendo quinta-feira às 9 horas? Porque quinta-feira às 9 horas, eu vou pedir para os amigos aqui da casa irem visitar você. Se eles forem lá e pegar você brigando, você fazendo confusão lá, não vai ficar bem. Então, quinta-feira às 9 horas, eu vou orar por você sim. Mas você também, por favor, fique em oração nesse horário. Vai facilitar para a equipe espiritual te atender. Então eu nunca me nego a orar. Mas eu costumo fazer isso, porque é fácil, né? Você vai lá no centro, ora por mim. E vou para o boteco. Pô, cara, se manca, né? Prece de encerramento também, coisa simples. Agradecemos os amigos que estiveram presentes. Na próxima quarta, às 21 horas, estaremos aqui novamente reunidos para o Evangelho no Lar. Se na próxima quarta eu vou estar de férias, eu não vou estar aqui, eu aviso eles. Aluguei uma casa lá na Cidade Oceã. Quarta-feira que vem eu vou fazer o Evangelho às 9 horas lá na Cidade Oceã, tá? Eles vão lá. Porque é um compromisso que eles assumiram com a tua família. Então, se não dá para fazer, avisa eles. Mas procura não falhar, não. A prática não deve ser transformada em reunião mediúnica. Isso nunca. Me concentrar, receber, não, isso não é Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, no máximo, uma inspiração na hora dos comentários. Eu não vou me concentrar para receber espírito no Evangelho no Lar.